Bem-vindas! Sou a Fran Manioto, do Dom Doquinhas Ensina. Ajudo mulheres a empreenderem, a faturarem de 3 a 5 mil reais por mês com os laços, com artesanato, conta de padaria. O que é essa doidinha da Fran quer falar de conta de padaria, né? Essa expressão de conta de padaria, né, é a expressão dos antigos, que os antigos falam, né? E julho é meio moda antiga, sabe, gente? As alunas Dom Doquinhas sabem, né? Julho é bem a moda antiga. Então, por que o método Dom Doquinhas é tão simples, né? Todas as coisas que a gente ensina para elas é simples. A minha forma de trabalhar é simples. Tem muito a ver com o Júlio, né? O Júlio é bem a moda antiga. E ele que fala muito dessa questão aí da conta de padaria, que a gente tem que fazer essas contas e tal. Então, que mania ele tem? Gente, só para vocês se situarem, quem não conhece o Júlio é meu esposo. E ele é um dos mentores do curso também, aqui dentro, né? Quem é aluno da Dom Doquinhas conhece muito bem o Júlio e o Marcelo. Eles fazem parte do método, né? O Júlio, toda a parte de vendas, estratégia de vendas e tal. E aí, Júlio fala assim que a gente precisa fazer as contas de padaria. Então, esse termo de conta de padaria vem no Dom Doquinhas Ensina, tá, gente? Não foi ele que inventou, mas no Dom Doquinhas Ensina. Isso surge do Júlio, né? Dessa mania dele falar que a gente tem que escrever tudo e colocar tudo no papel e a gente precisa aprender. E eu trouxe um pouco disso para o meu dia a dia. Trouxe muito disso para o meu dia a dia, na verdade, e ensino às nossas alunas, né, essa questão de padaria, que é o seguinte: é você ter noção do mínimo, para que você não tome prejuízo, para que o seu negócio não fique empatado ou no prejuízo, né? O que seria, então, Fran, essa conta de padaria? É você ter uma noção mínima dos seus números para que você não tenha problemas com o seu negócio. Historicamente, as laceiras, pelo que eu vejo, né, a minha experiência me mostra que muitas de nós não faz o mínimo. E aí acaba que toma prejuízo, trabalha de graça ou está trabalhando tomando prejuízo ou não enxerga lucratividade nenhuma no ateliê. Claro que tem um monte de fatores, além da precificação, que fazem com que a gente possa trabalhar no prejuízo. Mas a precificação, gente, é um negócio assim, não tem como adiar. Você precisa entender. E você precisa entender pelo menos o mínimo, que é essa conta de padaria que eu vou falar para vocês aqui hoje. Então, o que seria? Vocês precisam saber o mínimo do mínimo, quanto custou o seu material, qual é a lucratividade que você vai colocar em cima desse custo de produção que você está tendo. Então, o que seria o seu custo de produção? A sua hora trabalhada, mais o custo de material, mais os seus custos fixos, né? Do seu ateliê, água, luz, você tem despesa fixa aí todo mês. Isso tudo você tem que saber para fazer a conta de padaria e ter uma noção mínima e por cima, bem por cima, do quanto você precisa cobrar nos seus laços para você ter lucro. Porque não adianta nada você saber produzir um laço bem feito, aprender, treinar, fazer aulas, tal, você vender, mas se a conta de padaria, né, que é o mínimo do mínimo em precificação que você precisa saber, não for feita. Porque aí você não vai ver lucratividade, porque aí você não vai ver retorno financeiro do seu ateliê. Então, tem algumas situações que eu observo ao longo da minha caminhada, não só como mentora, mas no próprio trabalho, que eu olho e falo, meu Deus, como que consegue, né? Como que a pessoa consegue vender laço abaixo do preço de custo. E quem trabalha com laço consegue ter uma noção do preço de custo. A gente tem noção, porque a gente tem noção do quanto custa um metro de fita, a gente tem noção do quanto custa um bico de pato, a gente tem noção do quanto custa a gente ficar uma hora sentada trabalhando. E aí você começa a ver uns laços com os valores que você fala, meu, a pessoa não tem a menor noção de precificação. Quem é aluna do método Dom Doquinhas, por exemplo, quando entra, a gente já fala, gente, você precisa de precificação. Ah, mas eu quero... Não, precificação. Ah, mas eu vou fazer isso no Instagram. Não, precificação. Por quê? Porque a precificação, ela é a base. Então, as alunas entram e vão para a aula de precificação. E nós não temos uma aula, tem várias aulas de precificação, que é para quê? Para que você entenda conceitualmente, para que você entenda o que aqueles números querem te dizer, como eles te orientam, para onde eles te levam, onde você vai ajustando conforme o seu empreendimento vai crescendo, para que você possa sempre crescer
e alcançar o faturamento de 3 a 5 mil reais. O que eu já ouvi muito aqui no Dom da 15 Ensina? Faturar 5 mil reais com laços? Gente, não dá. Eu trabalho que nem uma louca, vendo pra caramba e não passo dos R$ 1.000. Tem erro aí nessa história. Tem angu nesse caroço, tem caroço nesse angu aí. É a conta de padaria que nem isso a pessoa faz. É a conta de padaria que ela não fez. Ela não sabe nem o mínimo de precificação. E o mínimo é a conta de padaria. É quanto eu gasto com material, quanto custa a minha hora. Eu não consigo calcular o preço da minha hora. Então, no mínimo, você precisa saber quanto você gastou de material. É o mínimo do mínimo. E aí você vai colocar uma margem grande para cobrir a sua hora trabalhada também. Né? Essa é a conta de padaria. Mas tem gente que não faz. Não faz, porque vender um par de laço boutique a R$ 8, não faz. Está trabalhando de graça ou pagando para trabalhar. Então, eu aprendi com meu mentor que coisas óbvias precisam ser ditas, né? Por mais que para muita gente que está me assistindo aqui agora, principalmente para as alunas da Ondaquinhas, né? Isso é óbvio, eu preciso dizer. Se você está trabalhando para vender um par de laços boutique G a R$ 8, você está tomando prejuízo. Ou você está pagando para trabalhar. Porque, gente, não dá. 2 metros de fita, né, para fazer 2 laços. Mais bico de pato, mais o seu tempo de trabalho, mais o seu custo fixo do que você tem, não tem a menor condição. Você está dando um tiro no pé. Você nunca vai ser uma laceira de sucesso. Você nunca vai faturar 5 mil reais no mês. Não tem a menor condição. A gente não está produzindo laço, gente, para concorrer com laço chinês. Não estamos. A nossa intenção é ser diferenciado, é ser outro padrão. O chinês está lá, com o público dele. O nosso público é outro. Quando eu falo nosso, público de quem? De uma laceira de sucesso, de uma laceira que quer faturar de 3 a 5 mil reais por mês. O seu público, de você, de você que quer faturar de 3 a 5 mil reais, não é o público de laço chinês, é outro público. Para você faturar de 3 a 5 mil reais, atingindo esse público do laço chinês, você vai ter que trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana e não vai dar conta. É muito difícil. Então, a sua hora de produção vai ter que custar muito baixo ou quase nada. O seu custo de material, o seu material vai ter que ser muito barato, né? Uma fita de qualidade muito inferior para você conseguir se manter. E para faturar 5 mil reais trabalhando desse jeito, é trabalho. Então, a gente precisa ser inteligente. O empreendedor, ele enxerga as oportunidades. Você vai ter que focar num público que pague melhor os valores dos seus laços. Você vai ter que criar toda uma estratégia de comunicação para atingir esse público, né? Nós temos lá dentro do curso, construção de imagem de marca, construção de imagem de produto, fotografias que vendem. Por quê? Tudo isso já é para você criar toda uma história, toda uma marca, uma imagem, um produto que já te leve para esse público. Para você aquecer esse tipo de público, o público que paga R$ 20 um laço boutique, R$ 15 em um único laço boutique. Esse é o público que a gente quer atingir. Fran, mas na minha cidade não tem. Tem, toda cidade tem. O problema não está na pessoa que não quer comprar o seu laço, o problema está na forma que você comunica o seu trabalho. Então, trabalhar para vender laço a preço de mixaria não é o foco de uma laceira de sucesso. E quem está fazendo isso está trabalhando sem fazer a conta de padaria. A gente tem aulas de precificação dentro do Ondaquinhas Ensina, por exemplo, que trabalha a precificação além do preço, que envolve o quê? Análise de mercado, análise de concorrência, tudo. Vizinhança, bairro, cidade, estado, público-alvo. Não dá para vocês ficarem trabalhando no achismo. Hoje eu estava lá na turma, acho que era a turma 7, tá? Vocês me perdoem se não for. E teve uma aluna que perguntou sobre o preço de um laço junino com tassel. Aquele laço junino com pendura e calinho, assim, né? Por quanto vocês vendem esse laço? E uma outra aluna, muito educadamente, gentilmente, prestativamente, não sei se existe essa palavra, respondeu para ela o seguinte: olha, você está dentro do Ondaquinhas Ensina. E aqui nós temos inúmeras aulas que te ensinam a precificação de todas as formas, né?
E você vai entender que você precisa estudar os seus números para saber por quanto você vai vender. Essa história de por quanto você vende, eu vou vender também, ela é a precificação além do preço, tá? Ela faz parte, isso é mercado. É por quanto o mercado vende, por quanto, né, as pessoas estão aí vendendo em média. Mas não pode ser a definição do seu preço. Porque tem muitas outras coisas que estão envolvidas na composição do preço de um produto. E elas são muito específicas e são muito únicas de cada ateliê. Então, a gente precisa estudar para entender os nossos números, gerenciarmos os nossos números da melhor maneira para, enfim, colocar o preço. Mas isso é uma precificação mais detalhada, mas vocês precisam saber que isso existe. E se você é aluno do Doquinhas e não estudou, está perdendo tempo. E às vezes está perdendo dinheiro. E às vezes está deixando dinheiro na mesa. Existe esse termo também, deixar dinheiro na mesa. O que é? É quando você tem uma oportunidade de ganho, mas você não está enxergando. Isso é deixar dinheiro na mesa, né? Você tem uma oportunidade, ela está mais clara do que a luz do dia para você, só que você não está enxergando, porque você está focada ou indo por um caminho errado ainda, né? Ainda não enxergou que a oportunidade de aprendizado está ali na sua frente. Você precisa ter noção de tudo que você vai fazer. Então, você vai colocar lá o quanto você gastou, quanto custa a sua hora de trabalho, quanto você tem de despesas fixas no mês, quanto você tem de despesas variáveis, vai colocar tudo isso. E aí você vai ver o valor que, por exemplo, as alunas novaquinhas colocam tudo isso e a planilha dá lá o valor X. Terminou a tarefa? Ah, deu lá o valor. O laço tem que ser vendido por R$11. A planilha disse que tem que ser R$11, eu vou vender por R$11. Tá certo? Não, não tá certo. Porque a planilha, ela só analisa números que a gente coloca lá. Mas ela não analisa o mercado, ela não analisa a lucratividade que você está ansiando, ela não analisa concorrência. Então, a gente não pode ter preguiça. Eu não aprendi ainda a mexer com a planilha. Tem que estudar mais, tem que tirar as dúvidas, tem que ir para a aula de precificação. Né? Quem já é aluna tem que ir para a aula de precificação e estudar. Tem 2 mentorias inteiras. Mentorias, para quem está aqui fora, as nossas mentorias são aulas ao vivo que a gente faz de 1 hora, 2 horas, às vezes até demais. Então, tem 2 mentorias inteiras sobre precificação, além das aulas. Precisa estudar, né? Porque não dá para quem é aluna do Doquinhas fazer conta de padaria, mas quem está aqui fora, o mínimo que você tem que fazer, o mínimo, é a conta de padaria. Para você começar a entender desde já que se você não tiver um mínimo de gestão dos seus números, dos valores, dos investimentos, das despesas, você vai trabalhar de graça, você vai trabalhar no prejuízo. Aquela pergunta que vocês fazem para mim sempre assim, Fran, eu trabalho muito. Nossa, eu trabalho muito, mas eu não vejo dinheiro. Fran, eu trabalho muito, vendo pra caramba, mas não sobra nada. A maioria das vezes é porque está vendendo muito barato, né? Está vendendo com uma margem de lucro quase zero. Não está tendo lucratividade. Tem uma frase que eu falo para vocês aqui sempre, eu gosto de repetir, que o faturamento, né, tá nas vendas. Então, o quanto você vai faturar, o quanto você vai vender, está nas suas vendas. Agora, o quanto você vai enfiar de dinheiro no bolso, a lucratividade, ela está em como você administra tudo. E essa administração inclui o quê? A sua precificação. A precificação nada mais é do que gestão de números. Tem que ter. A gente precisa desmistificar a precificação. Precificação não é algo difícil como vocês acham, mas ela envolve muitos números. E aí, às vezes, assusta a gente, né? Eu, por exemplo, sempre fui de humanas, nunca fui de exatas. Depois acabei sendo controle de investimentos na ZF do Brasil. Mas eu sempre fui de humanas, nunca gostei muito de conta, sabe, gente? Eu sou sincera com vocês, sempre fui muito de humanas. História, geografia, gostava dessas coisas. Português eu gosto muito. Agora, a matemática era um negócio que eu fugia, sabe? Graças a Deus existe a calculadora, planilha. No fim, acabei aprendendo a mexer muito com planilhas na época que eu trabalhei como controller. Mas a gente precisa desmistificar. Não é difícil. Vocês criaram um monstro fantasma da precificação. Não é difícil. A gente só precisa entender o motivo. Porque tudo tem um motivo, tem um embasamento, né? Por que tem que colocar? Por que tem que colocar?
Toda empresa tem um departamento financeiro que cuida dessa questão de investimento, que cuida da questão de compras, que cuida da questão de vendas. Tudo tem um motivo por trás, não é à toa. Por quê? Porque você precisa ter um capital para girar o seu empreendimento, você precisa fazer suas retiradas para você ter lucro, para você ter, né, realizar os seus sonhos, você precisa de dinheiro para comprar seus materiais, e tudo isso está onde, gente? Na boa gestão dos números, na sua precificação. Não adianta você fazer um trabalho impecável no seu produto, um trabalho impecável no seu atendimento, vender, né? Aprendeu a vender, faz lá suas vendas. Cadê o dinheiro? Você não se dedicou na precificação, na gestão dos seus números. Percebe a importância? Vocês têm que entender que tudo é importante no negócio. Estava falando aqui para vocês que as empresas grandes, elas têm departamentos que cuidam de áreas específicas, porque são empresas grandes, a demanda é imensa. Então, cada setor é responsável por uma área da empresa para que a máquina gire, né? Então, a soma de tudo, de todos os trabalhos, faz com que a máquina gire, com que a empresa prospere e funcione, né? Então, cada área tem lá o seu responsável. Eu falo para vocês que eu era controller de investimentos. Eu também acumulava a função de controller de headcount. Headcount é o número de pessoas, né? É um termo em inglês para falar o número de pessoas que trabalham na empresa. Então, além de eu fazer o controle de quanto cada departamento ia investir de dinheiro em determinado período, né? E, obviamente, se você faz um planejamento, é para o futuro. Então, a gente fazia para o ano seguinte, para os 3, 4, 5 anos, né? Fazer uma estimativa. E aí, sempre os planejamentos, eles não podem passar muito das estimativas, por quê? Porque a matriz lá da Alemanha fazia a expectativa de investimento embasado naquilo que a gente mandava para eles. E o de headcount é a mesma coisa. Era de quantas pessoas, por exemplo, eu tinha lá o meu departamento de vendas. Então, eu passava lá para a Fran, que hoje eu tinha o João, a Maria e a Jéssica trabalhando comigo. Mas que futuramente, como o departamento de vendas ia crescer, tinha uma expectativa de aumento de vendas, eu ia precisar de mais 2 funcionários. Então, eu reportava isso, o departamento de vendas reportava isso para mim, né? A previsão de contratação de mais 2 funcionários, e isso eu fazia da empresa inteira. Então, eu era responsável por isso, por investimentos e headcount. E cada área tinha a pessoa que cuidava, que era responsável. E nós, quando a gente trabalha como microempreendedores, nós somos responsáveis por todas as áreas. E não dá para você dar mais valor para o departamento de produção, os laços, do que para o departamento de vendas, do que para o departamento de marketing, do que para o departamento de finanças. E o departamento de finanças, ele é responsável pelos investimentos, ele é responsável por compras, no nosso caso, né? Vamos colocar tudo no baixo de finanças. Por compras, comprar consciente, né? Saber o que precisa ser comprado. Ele é responsável pela gestão dos números, ou seja, por quanto está me custando produzir e quanto eu preciso de margem de lucro para poder manter esses investimentos e ainda ter lucratividade. Então, vocês precisam dar a mesma importância que vocês dão para o produto, para vendas, para o marketing, para precificação. Ela é a alma. Na verdade, a precificação, ela faz o quê? Ela vai manter financeiramente o seu negócio de pé. E às vezes eu percebo que vocês não enxergam isso. Vocês fazem uma continha de preguiçoso, nem de padaria, né? A continha de preguiçoso lá, multiplica lá vezes 3, vezes 4, tá tudo bem. Só que às vezes, eu multipliquei por 4. Às vezes você multiplicando por 4, você está cobrando um exagero, você está cobrando acima da média. Não, mas eu estou com uma margem de segurança, eu cobro 4 vezes o meu custo de material, tá tudo certo. Até tá, você até, bem possivelmente, você não vai tomar prejuízo. Mas será que você não está sendo injusta com as suas clientes? Será que se você estivesse fazendo uma precificação mais assertiva, você não conseguiria ter um valor mais legal? Um valor mais justo? Eu gosto muito disso, né? O Júlio fala que o preço não tem que ser barato e nem caro, ele tem que ser justo. E o que é o preço justo? É um preço que seja bom para você, atrativo para o seu cliente, que não explore o seu cliente. Eu gosto de trabalhar assim. Não dá para você explorar também. Então, o preço justo é um preço que mantém a sua empresa funcionando,
a sua máquina virando aí, né, a engrenagem rodando, que você tenha uma boa lucratividade, mas que seja atrativo para o seu cliente também. Então, quando a gente faz só a continha de preguiçoso ali, a gente está ignorando tudo isso. A gente está pulando etapas que são importantes só para falar assim, não, isso aqui eu deixo de lado, isso aqui eu não preciso dar tanta atenção, eu multiplico por 3, 4, que tá tudo certo. Não pode, né? Não pode. Existem algumas empresas que trabalham com um valor de laço bem baixo, mas são empresas especializadas em atacado. Empresas especializadas em atacado, eles não trabalham com diversidade de fitas, eles pegam fitas com um custo menor direto com o fornecedor, então sai a um preço de custo menor. Eles trabalham com linha de produção, então o custo de produção acaba caindo, por quê? Porque é mais rápido. Trabalham com poucos modelos de laços. Não dá para vocês compararem o preço de vocês com o preço de atacadista. Nosso foco é o cliente final, é o cliente que compra laços de 15, 20 reais. Não é o laço chinês e nem é o lojista do atacado. Por isso que quando a gente precifica direito, a gente também consegue ter noção do quanto a gente pode vender no atacado. Tem muitas de vocês que me perguntam assim, Fran, quanto que eu vendo esse laço aqui no atacado? Não sei. Uma aluna do Ondoquinhas, por exemplo, ela vai lá na planilha, a planilha já sugere o valor de atacado e de consignado. Está lá como sugestão. E por que é só uma sugestão? Porque ela precisa fazer a avaliação, que não só dos números, a avaliação do mercado, a avaliação daquele potencial cliente, ela precisa olhar de outras formas para aqueles números. Mas existe uma sugestão. Quem faz conta de padaria ou conta de preguiçoso não está preparado para passar preço de atacado. Isso eu garanto para vocês. Não dá para vocês fazerem conta de preguiçoso, continha de padaria, aplicar 50% de desconto e vender. É muito provável que vocês vão tomar prejuízo. Quando as alunas do Ondoquinhas entram para o curso, e eu peço encarecidamente, né? Por favor, vão lá para a aula de precificação. Por favor, foca na aula de precificação. Mas quantas vezes eu recebi o depoimento assim? Nossa, Fran, meu Deus do céu, esse laço estava tomando prejuízo, esse laço estava vendendo com a margem muito pequena, esse laço não compensa eu fazer, esse laço aqui, para ontem, não faço mais, já tirei do meu Instagram. Por quê? Porque começa a enxergar a realidade. Então, tome muito cuidado. Mas, assim, o mínimo do mínimo é fazer a continha de padaria, sabe? Olha lá, né, a tarefinha, então, para você que não é aluna do Ondoquinhas, mas que você quer aprender precificação. Você tem que aprender mesmo. Mas faça no mínimo a continha de padaria. Quanto você gastou com material, né? Eu não consigo falar assim, coloca quanto você gastou de material e pronto. É difícil, né? Porque eu tenho que falar para você que você precisa colocar o quanto custa a sua hora de trabalho. Você tem que saber isso. Tem que saber, gente. Vocês têm que fazer isso. Tem que colocar a sua hora de trabalho, né? Não tem como não colocar. Comece assim, tendo nota de tudo que você compra. Não é tendo nota fiscal, não é isso, anotando, né? Anota o valor das coisas que você compra para ter uma noção de quanto custa cada um. Por exemplo, eu comprei 100 bicos de pato a 100 reais, eu tenho noção que cada um custou R$1, né? Um exemplo esdrúxulo, mas você tem que ter noção de quanto custou para você fazer a sua precificação e ter lá o mínimo do mínimo de informação para se orientar na hora de formar o seu preço. E outra coisa que vocês têm que levar em consideração, o público que vocês desejam atingir. Qual é o posicionamento que vocês vão ter? E não adianta vocês fazerem a precificação e se posicionarem de maneira errada. Olhar lá na frente e falar assim, não, meu cliente vai comprar um lacinho só se eu vender a R$3, R$4. Esquece, uma laceira de sucesso não vende laço a R$3, R$4, não dá. Né? Se você quer faturar de 3 a 5 mil reais, tem que ter noção que você precisa aumentar o ticket médio dos seus produtos. O que é o ticket médio, né? O valor médio dos seus produtos tem que ser mais alto. Quando você começa a precificar direitinho, você olha e fala assim, não, eu estou segura, né? Eu sei o quanto eu estou lucrando, eu sei até onde eu posso chegar, eu sei qual é a margem que eu tenho para poder dar um desconto para um consignado, para um atacado. Eu sei que quando eu, por exemplo, altero a minha pretensão salarial, todo o valor do meu laço vai alterar. Entendeu? Porque nós fizemos isso. Eu fiz lá na planilha de uma forma que quando você altera o seu valor do seu salário que você pretende ganhar, já altera o custo do seu laço. Óbvio, porque a sua hora trabalhada ela vai aumentar. Quanto mais você pretende ganhar, ou quanto mais você ganha,
mais cara custa a sua hora. E o que essa hora vai te orientar também? Ela vai te orientar a você olhar para o seu tempo com mais valor. Pô, eu estou gastando quanto tempo para cortar todas essas fitas aqui? Será que compensa eu cortar? Ou será que eu compensa eu terceirizar isso e passar para uma outra pessoa? Então, tudo isso a precificação vai te mostrar. É super importante. Mas eu vim aqui hoje para falar para vocês do mínimo, que é a conta de padaria. Ou vocês fazem isso, ou vocês jamais vão ser laceiras de sucesso. Não dá. Nenhuma laceira de sucesso faz uma precificação ruim. Uma laceira de sucesso de verdade. Vamos relembrar o conceito Fran de laceira de sucesso. Para mim, tá, gente? Esse é o meu conceito. Uma laceira de sucesso é uma artesã que fatura acima de 5 mil reais, de 3 a 5 mil reais por mês, faturamento, né? Mas, além dela faturar isso, ela tem uma boa lucratividade, ou seja, ela realiza os seus sonhos, os seus desejos, ela paga as suas contas familiares, ela consegue... Vou dar um exemplo para vocês hoje, né? Uma aluna que relatando para a gente na turma 8, se não me engano, eu mandei até no grupo que eu tenho aqui do pessoal da equipe, eu escrevi lá para o grupo, tipo de depoimento que aquece o nosso coração. Por quê? Porque ela colocou assim que pela primeira vez ela conseguiu tirar dinheiro do bolso dela e pagar a conta de luz da casa. E eu sei essa sensação, né? Eu vivi muito isso. Essa sensação de eu posso e eu consigo ajudar, eu consigo suprir uma necessidade do meu lar. Então, o esposo esqueceu de pagar a conta de energia e ficou desesperado quando se deu conta disso. Por quê? Porque ele não pagou e não tinha mais o dinheiro para pagar. Porque o dinheiro é assim, né, gente? Se tiver na nossa mão, ele acaba voando. E aí ele chegou para ela e falou, meu Deus, e agora? Ela falou, não, eu pago, eu tenho dinheiro, eu vou pagar. E ela foi lá e pagou essa conta de energia. Então, para mim, uma laceira de sucesso é uma pessoa que está vivendo do seu negócio, faturando bem já, né, aprendeu a faturar legal, mas que consegue, com a sua lucratividade, realizar seus sonhos, pagar suas contas, viver do seu artesanato, né? Eu acho que essa é uma laceira de sucesso. Então, se você deseja ser, de fato, uma laceira de sucesso, você precisa aprender a mexer com os números, né? A mexer com a sua precificação, tá bom? A hora trabalhada, ela está totalmente relacionada com o valor que você pretende ter de salário. Então, você precisa fazer uma continha lá para descobrir quanto custa o seu minuto, né? A sua hora trabalhada. Na verdade, é engraçado falar, parece complexo, mas depois, quando você tem a planilha, ela acaba ficando até mais fácil, porque ela faz tudo sozinha, mas você vai descobrir quanto custa o seu minuto. E por que a gente tem que descobrir quanto custa o seu minuto? Porque se eu levo 10 minutos para fazer um laço e o meu minuto custa R$1, quer dizer que o meu custo de... Não, R$1 é muito caro, né? Vamos falar que custa 20 centavos, quer dizer que o meu custo de produção de um laço de 10 minutos é de R$2. É o quanto eu custo, quanto a minha hora custa para produzir aquele laço é R$2, entendeu? Então é importante, porque você vai começar a olhar o que compensa, o que não compensa você fazer também, né? Ou, melhor ainda, você vai descobrir que para fazer aquela peça, você precisa cobrar mais, porque ela te toma muito tempo e a sua hora trabalhada custa X, entendeu? Então, é extremamente importante. Então, quando a gente leva esse negócio como um negócio, e não como um hobby, como um passatempo, a gente precisa pensar no negócio como negócio. A precificação, ela te mostra isso, o que compensa e o que não compensa você fazer, por mais que você ame fazer. Tem coisa que a gente ama fazer, mas não compensa, porque te toma tanto tempo que você fica no prejuízo. E aí a conta que você começa a fazer, a mentalidade lá, ser sucesso é assim, o quê? Enquanto eu faço uma tiara dessa, eu faço, sei lá, 10 boutiques que me dão X lucratividade, por que eu vou ter essa lucratividade aqui se eu posso ter essa lucratividade aqui, entendeu? É essa conta que vocês vão começar a fazer depois que vocês aprenderem a precificar direitinho. Espero que vocês tenham entendido, né, dessa importância de fazer no mínimo uma continha de padaria aí, para vocês não trabalharem com prejuízo. Mas vamos se esforçar, né, gente, para aprender a precificação direitinha. Hashtag chega de desculpas. Precificação não é um bicho-papão. Precificação não é um bicho-papão, tá? Tenho certeza disso. A precificação não é um bicho-papão. Vocês vão aprender, vão ver que ela vai ser, na verdade, uma aliada para vocês. Tá bom? Tchau, tchau, gente. Até a próxima.